onde que o computador guarda as suas informações? Se você falou que é na memória, você está certo também. Mas não é nas memórias que a gente faz continha. A memória, ela é lenta, bem lenta. Então a gente precisa de algo mais rápido. E o que é mais rápido que a memória? É um registrador, porque ele só registra enquanto a memória precisa lembrar, né? A léxica é maravilhosa. E registradores, a gente sempre lembra, né? Guarda o valor de uma variável, a variável vai estar no registrador, mas eles não servem só para isso. Eles servem para muitas coisas no processador. E o nosso querido, ou a nossa querida Okura, lá no Discord chegou com essa dúvida sobre essa questão do para que registrador serve? É para armazenar coisas? Se é para armazenar, por que tem tanto registrador? Por que a gente não usa registradores genéricos? Enfim, vamos ver aqui, né? Registradores têm uma função principal que é salvar uma informação para operações na CPU. Então, por que existem tantos registradores? IP, segmentação, float, não usamos registrador genérico para tudo. Como eu disse, né, a função principal é registrar a informação, mas serve para outras coisas também, como, por exemplo, gerenciamento de estado. E lá no... E para o final do vídeo, eu quero dar uma mostrada para vocês em como a gente tem a impressão que a nossa variável está salva no registrador. Na verdade, o processador engana a gente. E é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E o Roberto respondeu aqui, por que, né, que a gente precisa de tantos registradores? Né? Porque precisamos armazenar diferentes dados no processador. Instruções usam alguns registradores implicitamente. As instruções de jump são um exemplo disso. Também sobre essa questão, né, de não usar um registrador genérico, né, tem que levar em consideração que o processador é um circuito. Registradores estão ligados diretamente ou indiretamente a alguma função. Isso daqui é importante. Às vezes a gente é da área de programação, né, está acostumado a escrever o códigozinho ali, funcionar. Quando a gente tem que fazer um hardware, ou especificar um hardware, é um pouquinho mais difícil, porque é fiozinho ligando. E não é como se eu conseguisse cortar e ligar o fio automaticamente, de maneira fácil. É uma das complicações a mais de se trabalhar com hardware e software, é que você tá... É literalmente físico o negócio, a ligação é literalmente física, tá? Mas aqui o Kuro, né, respondendo o Roberto, né? Por quê? Ele salva o que no registrador? Um instruction pointer ou um endereço de um label, né? As instruções de um jump, sobre as instruções de jump, né? E também sobre essa parte de circuito. Faz sentido. Você falando disso me lembrou uma coisa. Operações SIND. O que é SIND, né? É Single Instruction Multiple Data. Então eu pego uma instrução e executo para uma série de conjuntos de dados. Vamos supor que eu quero somar um vetor com outro vetor. Eu posso pegar essa mesma instrução e executar para vários valores ao mesmo tempo, ao invés de ir executando de um por um. Isso é o SIND, basicamente. Usam uma ALU separada. ALU é ULA em português, tá? Que é a unidade lógica aritmética, que é o circuito que faz as continhas, basicamente. O circuito que faz a parte lógica e a parte aritmética, né? É a unidade lógica aritmética. Enfim. Então, os registradores SIND são ligados diretamente a essa ALU exclusiva para SIND. Eu chutaria que sim, mas o que a gente entra quando começa a falar na discussão, que eu vou falar mais no final do vídeo também. A questão de ser ligado ou não, de como que funciona os fiozinhos lá por baixo. Isso daí a gente não sabe tão bem. Por quê? Porque é específico de microarquitetura. Microarquitetura é a implementação dos fiozinhos ligando o processador. Então você tem a ISA, que é a especificação, digamos assim, funcional e não funcional, do que o processador tem que fazer, as instruções, comportamento, tudo. E a microarquitetura é a implementação daquilo. Eu posso ter duas ISAs com uma ISA, desculpa, com duas microarquiteturas diferentes. Então quando a gente está falando de processador ARM, por exemplo, é comum se utilizar a mesma ISA, mas ter microarquiteturas diferentes, implementações diferentes. E esse tipo de coisa, os registradores SID são ligados diretamente à luz exclusiva para SIND. Não, isso é de implementação, sabe? Isso é o que a gente chamaria em programação de detalhe de implementação, né? Então, problema de quem vai fazer. Além disso, geralmente microarquitetura é mais protegida a 7 chaves do que a ISA em si. A ISA é meio aberta, a microarquitetura é protegida a 7 chaves. Porque, né, ninguém quer o concorrentezinho descobrindo os seus segredos do porquê o seu processador é mais rápido e consome menos energia, né, do que o seu. Isso é microarquitetura. O segredo de desempenho está na microarquitetura. Tá?
E lá pro final do vídeo eu mostro para vocês uns exemplos de microarquitetura que a gente tem e como é difícil e como não é tão direto, não é tão esse tipo de coisa que, o registrador, então, eu tenho, sei lá, de R0 a R10, registrador 0 a registrador 10. Então, quer dizer que lá no meu processador eu vou ter R0, R1, R2, R3? Fisicamente? Não, não quer dizer isso. Muito pelo contrário. Mas enfim, continuando aqui. E o Regify, eles são conjuntos de registradores que salvam informações que vão ser processadas em seguida. O Regify é um conjunto de registradores genéricos ou para um tipo de informação já definido? Galera, vou ser bem sério, não conheço esse termo Regify, tá? Mas eu acredito aqui no que o Okura tá falando. Já voltamos nisso. E o Roberto, né? Ele leu o estado de algum registrador da arquitetura para determinar se faz o jump ou não sobre o jump, né? Também existem registradores que mudam valores de outros registradores. Sim, sim. Aqui, né? Uma instrução poderia ser feita por um registrador, como um move? Eu não entendi o que o nosso caro Okura, que escreveu o nome em japonês aqui, infelizmente eu ainda não sei ler japonês ou chinês, enfim, ou essa língua asiática, né? Então eu tenho que ficar clicando aqui para ler. Okura. Ok. Não, a instrução não pode ser feita pelo registrador, né? Igual o Roberto falou aqui, as instruções sempre estarão na memória principal. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Né? Tem o fetch decode, tudo da instrução, mas sim, ele puxa da memória, eventualmente, a instrução e ela vai parar lá na CPU para executar. Mas errado não tá. E sempre serão executadas sequencialmente, a menos que tenha instrução de branch como jumps. Isso daqui também é verdade peronomútil. Pra gente, né, que somos do alto nível, pra gente que só fica no assembly, que é alto nível, né? Brincando. É, as instruções elas são executadas sequencialmente, parece que elas estão sendo executadas sequencialmente, mas na verdade, não. O processador engana muito a gente. Ele é um traste, ele só engana. E ele faz bastante coisa de reordenação e lá por baixo vira tudo uma bagunça. Mas o que importa é que no final pra gente parece que tá bonitinho e deu o resultado esperado. Aqui, o Okura. Você disse que um registrador pode mudar o valor de outro registrador. Aí perguntei, isso seria uma instrução como move? Acho que agora entendi, né? Escrevi errado. Instruções podem modificar registradores. Não é um registrador que muda o registrador. É uma instrução que muda o registrador. Tá. Enfim. Aqui, o regfile apenas salva valores que vai ser processado ou salva instruções também? Não entendi. Regfile seria o quê? Register file, se não me engano é esse o nome. Um conjunto de registradores que salvam informações que vão ser processadas pela CPU em seguida. Meio que um cache. Eu não conheço esse conceito, vou ser bem sincero para vocês. Não conheço. Mas eu entrei de supetão aqui, falando aqui, né? Sobre essa questão dos registradores especiais, né? Ou essa questão de registradores modificarem ou de instruções modificarem registradores, né? Que geralmente são registradores de estados. Comparação no ARM é checada a partir de um bit de registrador de estados. Em ARM é o SPSR, que aqui abri para vocês. Inclusive, galera, um parênteses, por que tem tanto aba aberto? Porque eu comecei a gravar esse vídeo e eu não tava gravando. Foi muito legal. Foi muito legal. Aí eu terminei de gravar e daí eu falei assim, nossa, deixa eu parar aqui, né? Aí não tinha dado play. Foi bem legal. Mas voltando aqui, né? Então aqui, por exemplo, né, no ARM a gente tem os 16 registradores, que são a maioria de propósito geral, né? Daí tem o Link Register, que é o R14, e tem o R15 que serve para aqui, ó, registers R14 e R15 e o SPSR, Saved Program Status Register, que é o status do programa atual. Das comparações, por exemplo. Tem esse também, ó, Current Program Status Register, que deve ser semelhante, enfim. E aqui o exemplo de algumas imagens, né, aqui, ó, de R0 a R15, para que serve na FIC, Supervisor, Abort, Interruption Request, Undefined. O R15 é o Program Counter. E aqui embaixo também eu tenho Arm State Program Status Register, que é o CPSR e o SPSR, que são basicamente gerenciados internamente. Quando eu rodo uma instrução, esses registradores são mudados automaticamente, né? Vamos colocar assim pela instrução. Roberto, eu não sei o que seria isso. Regfile, também não sei. São usados para deixar informações que a CPU vai usar em alguma operação. Então, se eu entendi bem, é o que eu estou falando, né? Só que com outro nome. Por exemplo, aqui, né? Em ARM é o que é esse tipo de estado, esse registrador de estado que eu queria falar. É esse CPSR aqui. Então, a gente tem algumas condition flags.
por exemplo, N de negativo. Então, se o resultado da minha operação deu negativo, tá aqui. Se deu 0 o resultado da minha operação, somei dois números e deu 0. Para quem não sabe, como a gente faz comparação, pelo menos no ARM, é basicamente assim, eu quero saber se um valor deu igual a 0. Então eu pego, se um valor é igual ao outro, então eu pego esse valor, diminuo o outro e comparo se deu 0. É assim que se faz. Tá? Eu vejo se essa flag aqui está ativada. Mesma coisa para negativo. Carry, o C é de carry, e V eu não lembro do que é. Além disso, aqui ó, tem um modo do processador que está, estado de thumb, que é uma coisa do ARM, e máscaras de interrupção. Enfim, não me pergunte. Continuando. Então, aqui, né? Aquelas flags ali são usadas para comparação, por exemplo. As instruções, quando são executadas, mudam o estado desse registrador. Então, isso que o Roberto quis dizer quando uma instrução muda valores de registradores, né? Uns registradores especiais. Quando eu faço uma soma, eu posso mudar esse registrador de estado aqui, né? Yokura aqui mandou, né? Então, o Redfile é composto de registradores de estados, podem salvar qualquer informação, desde instruções, floats, matrizes para uma operação SIND? Não. É isso daqui, né? Basicamente eu tenho um conjunto definido de variáveis de estado, não são infinitas essas variáveis de estado, que são definidas pela ISA. A especificação ou a ARM, x86, vai definir isso aqui para mim. E isso daqui é guardado no registrador de estado. Né? O Roberto aqui também, né? Vale lembrar que existem registradores ou endereços de memórias que são I/O. É verdade. Isso daqui é bem comum em embarcados, né? Em alguns processadores embarcados, que a gente tem um mapeamento de memória. Então você tem o registrador, e esse registrador está em um endereço da memória. Isso é bem legal. Ajuda a fazer umas coisas. E o Okura, né, sobre essa questão de registradores de estado, literalmente um headfile. Então, perfeito. Estava falando a mesma coisa. Acho que 8086 não chegou ao termo register set. Apenas salvava uns 8 bytes no cache a BIL. Não sei o que é BIL. Os cache L1 e L3 ficam na área BIL de um chip. Isso daqui eu não sei dizer, mas eu acho que novamente é questão de microarquitetura. A gente tem que tomar cuidado quando estamos falando de processadores, esse tipo de coisa, para não confundir o que é ISA, o que é Instructional Set Architecture e o que é microarquitetura. Como os fios são ligados, basicamente, ou como os fios são ligados, o modo de execução e tudo, vai, em geral, tá na microarquitetura e isso daí tanto faz. Eu posso ter o mesmo comportamento quer dizer, eu posso ter a mesma ISA, né, a mesma especificação, o mesmo programa rodando para duas microarquiteturas completamente diferentes. Como, por exemplo, né, a Intel e a AMD, os dois são x86, né? Mas posso afirmar, eu acho, né, que, na verdade não, posso afirmar com certeza que a microarquitetura deles, que a implementação do x86 é bem diferente nos dois. E sobre o 8086 eu não faço a mínima ideia, tá? Nunca vi nada de 8086. Vi muito pouco de x86, na verdade. Então, vou me atrever a falar nada. Eu falei, não sabia do nome do Redfile, né? Register Stat e Register File é a mesma coisa, mas costumo dizer Redfile porque aprendi assim. No Wikipedia está assim, então... então tá certo. Tá no Wikipedia, tá certo, né? E aqui, ó, acho que vai aprender a sempre vai saciar essas dúvidas, ou pelo menos a maioria. Acho que sim, mas principalmente arquitetura e organização de computadores. Então, essa questão, o que é? Eu tenho vídeo, acho que aqui no canal. Qual que é a diferença de ISA, microarquitetura? E daí partindo para assembly junto com isso. E agora que terminou, né? Começou a discussão aqui de Google Planilhas. Google Planilhas é foda demais, dá para usar como banco de dados, servidor e hospedar página web. Não sabia disso. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu havia pesquisado, né? E entrando no site aqui de microarquitetura, no site, né? No Wikipedia de microarquitetura, a primeira imagem que a gente acha aqui é uma microarquitetura do Intel Core 2. Intel Core 2 deve ser de que anos? 2000? 2006, ó, faz 19 anos que lançou isso. Então, uma arquitetura relativamente antiga, né? O tamanho aqui, ó, da tecnologia é de 65 nanômetros. 65 nanômetros hoje, puta, inaceitável, né? Nem o ESP, né, deve ser uma tecnologia tão ruim assim de processamento. Tô brincando, né? Mas é só para você ter noção que é uma arquitetura um pouco antiga. E quando a gente vai ver a imagem dela aqui,
da microarquitetura, que é basicamente a implementação do x86, a gente vai ver que aqui em cima, em vermelho, eu tenho, para resumir, a lógica de fetch de instrução. Então, como eu puxo as instruções da minha memória. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar essas instruções que eu puxei em micro-op. O que é micro-op? O processador Intel, ao menos, e acho que quase todos modernos, eles não executam exatamente a instrução que você mandou. Eles pegam aquela instrução e convertem em micro-operações, e essas operações, elas são de fato entendidas e executadas pelo circuito, né? Pelo circuito. Né? Então é como se eu tivesse uma espécie de transpilador, uma espécie de compilador de instrução para conseguir executar elas de fato. Por que isso? Não façam pergunta difícil, tá? Não façam perguntas difíceis. Eu acho que eu tenho... Não lembro se eu tenho vídeo sobre isso não, mas aí vocês vão ter que entrar no mundo de microarquitetura e tudo. Mas isso é uma coisa, isso é micro-ops que existe desde 90, 80, enfim. Tudo. Até RISC, CISC, tudo existe isso. Tudo existe. Tá. E depois que ele transformou aqui, ó, nessas 7 entradas de microoperações, tem um negocinho bonitinho aqui, ó. Register, Alias Table e Allocator. Então, o que acontece? Logo depois de ele transformar em microoperações, ele vai fazer uma espécie de um alocamento dinâmico de registradores. O que acontece? Meu processador ele não tem só esses 15 registradores aqui, ó, que tá aqui no ARM. Ele vai ter uma série de registradores, que a gente chama de banco de registradores. E a gente faz um mapeamento desses R0, R1, enfim, desses registradores aí, para outro registrador no banco de registradores. Tá? E é aquilo lá que vai ser utilizado daqui para frente. Então, quando eu falo que o meu valor está no R0, não necessariamente ele vai estar lá no R0 físico, sabe? Eu vou ter no banco de registradores um valor associado um valor associado ao R0. Acho que para a gente que é de programação é como se eu tivesse uma alocação dinâmica ali de recursos que eu vou vendo aqui. O R0 agora vai ocupar aqui, o R1 agora vai para lá. Agora eu posso dar free nesse negócio aqui. Enfim, bem tosco. Eu acho que se tem alguém que trabalha com microarquitetura, por favor, comentem e me corrijam, porque eu devo estar falando muita merda, tá? Muita merda. Mas quero passar uma ideia das complexidades, que é isso. E logo depois que tem o registrador, aquela questão da ordem, né? Executa a instrução em ordem. Para nós, de alto nível de assembly, sim. Mas, na verdade, aqui, ó, desde 2006 já tem, ó, Entry Order Buffer. Então, ele pega um monte de micro-operação e vai reordenando aquelas micro-operações para tornar elas mais rápidas, né? Vamos supor que eu tenho uma operação que depende do resultado de outra, mas tem logo em sequência uma que é independente, outras que são independentes. Então, vamos reordenar aqui para executar e ir saindo, né? Aí você deve pensar, daí você pode perguntar para mim, né? Mas e se tiver if, e se tiver else? Galera, é difícil, e quem faz essa porra tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? É bem, bem complicado. Tem aqui, ó, Retirement Register File, Program Visible States. Não entendi muito bem o que é isso. Enfim, daqui para frente, né, parte para execução, parte para ALU, parte de memória. E não é trivial, né? Acho que deu para entender. O que eu queria mostrar, o que eu queria falar, né, na verdade, para vocês, é que essas questões aqui de register, de ligação, de como que é o mapeamento, execução na ordem, pra gente pode parecer muito bonito, mas por baixo dos panos é muito mais difícil, muito mais complicado do que a gente imagina. E ao mesmo tempo é uma área muito interessante, né? É uma área que, massa pra caramba. Que se você quiser entrar, muito boa sorte. Não faça a mínima ideia de como estudar ou como partir para uma área dessa, porque puta investimento fazer isso. Aqui no Brasil acho que esquece. Só de ver aqui, acho que já deu para entender que surgem diversos problemas que têm que ser resolvidos não a nível de programação, né? Não o if else lá que a gente escreve, mas sim a nível de fiozinho ligado no outro, porque no fim do dia isso daqui é um circuito. Isso aqui é um monte de fiozinho ligado, um monte de registrador ligado. E a implementação disso daqui é com esse fiozinho ligado, né? Não é trivial. Não é trivial. Também eu só parti para
que só dá uma vista por cima, entre aspas. Mas quem se interessar mais por isso é basicamente a área de organização e arquitetura de computadores, tá? Então tem muito mais coisas associadas, né? Que, enfim, vou falar, ó, tipo, ó, Instruction Pipeline, que todo processador tem hoje praticamente. Questão de cache, como trabalha. Branch Prediction, né? Como eu chuto para onde meu programa vai. Superscalar, não lembro o que é. O que eu comentei, né? Out of Order Execution. Você executar instruções fora de ordem. Isso hoje é bem comum. Register Rename, eu tava falando, né? Multiprocess, multithread. Enfim, é um mundo. É um mundo. Não à toa, né? Que tem tanto bilhão investido nisso. E que, infelizmente, nenhum desses bilhão tá aqui no Brasil. Mas, galera, espero que tenham curtido. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Achado legal. Colhe na comunidade. Valeu e tchau, obrigado.